Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, no nosso Cá com os meus botões, resolvi pensar e refletir, né? Comentar com vocês aqui uma reflexão que eu tenho feito muito, que eu tenho voltado a estudar bastante, é a lei da atração. Você já conhece? Pois é, já tem bastante tempo que eu leio, estudo, volto, releio, vejo, pesquiso e utilizo. Muito engraçado, porque tem muita coisa que já funcionou, que deu certo, né? Só que a lei da atração é uma coisa que tem que ser na prática, tem que ser sempre. Você não pode esquecer, você não pode desistir de ficar praticando a lei da atração, senão aí ela perde o seu efeito, né? Tem gente que fala assim, a lei da atração, ela funciona. Aí tem gente que responde assim, você respira, não respira? Ó. Você não precisa acreditar que você tem que respirar. Você simplesmente sabe que você respira, né? Quando você para de respirar, ó, você começa a sentir falta do ar. A lei da atração é mais ou menos isso. Você faz a energia da lei da atração acontece, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira, ela vai acontecer. Você vai ter um pensamento negativo, você vai atrair coisas ruins. Você vai ter um pensamento positivo, você vai atrair coisas boas. E se você faz isso pensando já dentro da lei da atração, tomando cuidado, tendo zelo, praticando corretamente, a chance de você absorver coisas melhores, mais prosperidade, é muito mais eficiente e mais seguro do que você propagar coisas ruins, vamos dizer assim, né? Porque a mente da gente, o pensamento da gente está todo dia divagando ali e a gente tem a tendência de ser influenciado pela mídia, pela sociedade, com as coisas ruins. Vocês já viram? Já ouviram falar que notícia ruim, como fala? Notícia boa não vende, né? Só notícia ruim. Então, mais ou menos a prática é essa. Eles estão bombardeando todo dia com coisas ruins para poderem vender, né? E deixar o povo desesperado e para eles ganharem dinheiro. Só que você acaba entrando nessa onda deles e acaba sendo prejudicada, né? Então, a lei da atração, ela serve para poder te filtrar, te ajudar a filtrar isso. E acontece uma coisa muito interessante. Depois que você começa a usar a lei da atração, você começa a ver as coisas de uma outra maneira, com outros olhos. E depois que você começa a olhar, é como se você estivesse de fora daquele momento e você passa a ver tudo. Antes mesmo do que vai acontecer, você começa a ver as coisas de uma maneira mais, como que eu vou dizer, quebrando paradigmas. É muito mais fácil quebrar paradigmas, entendeu? Você consegue quebrar, romper algumas culturas, uns pensamentos que você já está mastigado. Você começa a pensar diferente, até mesmo do que você tinha o costume de pensar normalmente, né? Isso é muito interessante. Às vezes é um pouco ruim para algumas outras ações, porque você fica um pouco mais cautelosa, né? Você vai ficar mais reticente a algumas coisas, até porque você já tem um entendimento, então você começa já a ser mais cautelosa, você já às vezes não se abre tão rápido em algumas situações. Mas depois que você acostuma, você vai lapidar, vai trabalhar isso, você já começa já a administrar muito bem e fica bem mais tranquilo, tá? Então, no início, para mim, usar a lei da atração, aplicar a lei da atração no meu dia, foi muito difícil, foi muito complicado, quebrar vários paradigmas. Eu lembro eu lembro que desde pequena, sempre ouvia falar muito aquela coisa assim, o dinheiro é sujo, né? Então, até hoje, eu comento com vocês, eu ainda tenho muita dificuldade de reter o dinheiro por causa dessa coisa de estar impregnada na minha mente, do dinheiro é sujo. Então, é muito mais fácil para mim passar o dinheiro adiante do que cobrar para receber o dinheiro, porque eu tenho muito disso impregnado ainda na minha mente, que o dinheiro é sujo. Então, é uma coisa que eu tô constantemente trabalhando. Então, olha só, a lei da atração é uma coisa que você vai trabalhar, mas que você vai continuar eternamente trabalhando para diminuir os seus paradigmas mais fáceis e os mais difíceis. Uns você vai resolver muito rápido e outros você vai levar uma demanda de tempo muito grande para conseguir melhorar, tá ok?
Então, assim, a lei da atração para mim fez muita diferença na minha vida e faz ainda muita diferença, tá? E é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, mas você olha tudo pelo lado bom. Então eu comecei a olhar tudo pelo lado bom, né? Evitar usar o não nas coisas que eu coloco. Quando eu desejo alguma coisa, eu evitar de usar o não, porque o não, o universo não entende o não ali e acaba te dando mais daquilo ali, né? Por exemplo, eu não quero mais dívidas, eu não quero mais dívidas. Quanto mais você fala, eu não quero mais dívidas você vai ter. Por quê? Ele entende, eu quero mais dívida, ele não entende o não quero, entendeu? Ainda tem o sentimento, né? Que tudo que você pensa no que você já tem demais, você passa a ter muito mais do que aquilo. E a gente acaba usando isso com muita facilidade para coisas negativas e não para as coisas positivas. Então a gente tem que saber usar esse sentimento de quantitativo, de quantidade para coisas positivas. Então a gente tem que pensar, eu quero ter mais crédito, eu tenho mais crédito, eu tenho mais crédito, eu tenho crédito porque eu recebo muito bem, tá. Então é a maneira de você reduzir as dívidas, entendeu? E isso são paradigmas que você vai estar mudando e você consegue ajudar a resolver, reduzir muita coisa, mudar, né, a sua sinergia. Então, assim, sempre que às vezes eu começo a perceber que as coisas estão mudando e eu quero corrigir, eu paro, me restabeleço naquele assunto, vejo o que eu estou pensando sobre aquele assunto, corrijo e refaço a programação. Pensando, conversando comigo mesma, escrevendo, lendo coisas daquele assunto que eu preciso reorganizar, livros com um tema, isso vai ajudando a mente da gente se corrigir e se reorganizar, tá? Então, esse é meu pensamento do Cá com Meus Botões dessa semana. E sempre eu gosto de deixar algo que me fez ter nessa semana, assim, me fez quebrar, né? Bater a cabeça um cadinho, pensar sobre o assunto. E como eu tenho voltado muito a ler Lei da Atração, então achei legal aqui comentar com vocês. E me dizem aí no comentário se você já conhece a Lei da Atração, se você já praticou a Lei da Atração, me dá um exemplo do que ela já deu certo para você, né? Um dos exemplos mais simples da Lei da Atração, que a maioria do pessoal faz logo no início e sempre consegue comprovações, é aquela máxima da vaga do carro. Você vai para um local, você quer para aquele local, você quer estacionar numa vaga boa, tal. Você, desde logo que você sai de casa, você já começa a visualizar a vaga no local que você vai querer parar, entendeu? Você vai pensando, que você vai estacionar o carro, naquela vaga, mas não duvide. Duvidou, já era, acabou a energia ali, você já não consegue mais. Você tem que ir visualizando a vaga, concentrada, visualizando aquela vaga, você vai conseguir. E você, quando chega no local, você consegue a vaga. Foi muito engraçado o que aconteceu comigo, a primeira vez que eu fiz isso, tá até a minha filha mais velha no carro comigo, eu saí de casa falando, eu vou visualizar a vaga, porque o lugar que eu tinha que ir era horrível de conseguir vaga. Então eu saí já de casa visualizando a vaga e falando com ela, eu vou tentar a primeira vez a lei da atração, né? Aí eu expliquei pra ela, minha filha e tal. Aí eu vou conseguir a vaga. Eu fui visualizando de casa, botei aquele negócio na cabeça, fui pensando na vaga. Aí quando eu estava perto da rua que eu tinha que estacionar, o sinal fechou. Quando o sinal fechou, aí nós olhamos para a vaga assim, né? Tinha um carro parado na vaga que eu queria, porque eu tinha falado da vaga, eu queria parar. Aí minha filha falou assim, mãe, não deu certo. Sei que lá. Não, Júlia, vai dar certo. Eu vim visualizando, eu não me deixei me derrubar naquele momento ali, que eu vi que tinha um carro na vaga. Cara, dito e feito. O sinal abriu, na hora que o sinal abriu, o cara chegou no carro, abriu a porta e saiu com o carro. Quer dizer, quando o sinal estava para abrir, o cara chegou, abriu a porta. Quando o sinal abriu, o cara saiu com o carro. Porque foi assim, o sinal abriu, o cara saiu, eu já coloquei o carro na vaga. Então, assim, foi muito perfeito. Então, aquele dia ali, eu tive certeza que o poder da lei da atração realmente funcionava e eu tinha como controlar esse poder, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que praticar. Exercício, é igual academia. Você tem que ir constantemente, você tem que praticar. Se você não praticar, o músculo
míngua, né? Então, você tem que estar sempre praticando o pensamento, a lei da atração, para poder conseguir sempre ter bons ganhos, bons retornos, boas situações geradas pela lei da atração que você está trabalhando ali, entendeu? Então, deixei aqui minha dica para vocês e vou seguir a semana de novo, lendo meus livros de novo, recorrigindo algumas situações, né? E isso é normal. Tá sempre se reorganizando, se reestruturando, se compondo de novo, né? Que a vida é assim, a gente tá num mar ali, chacoalha, e te joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra cima, joga pra baixo. Você tem que se adaptar, né, nas situações, por mais que você planeje, tem alguma coisa que mudou, tirou você daquele seu caminho, seu raciocínio ali. Então, você vai lá remanejar. E para isso eu tenho algumas ferramentas que eu uso que me ajudam. Inclusive, um dos vídeos que eu vou postar aqui é uma dessas ferramentas que eu tenho usado para poder me ajudar a conseguir botar a lei da atração para funcionar. Tá bom? Beijinho para vocês. Tchau, tchau.